Boa tarde, turma do oitavo ano. A nossa videoaula hoje vai ser da língua portuguesa. Nós iremos falar sobre vozes do verbo, né? Nessa voz do verbo a gente vai falar sobre voz ativa e voz passiva, né? Inicialmente. A gente vai ver como é que acontece o processo da voz ativa e também da voz passiva. Como o verbo fica na voz ativa e de que forma o verbo pode ir para a voz passiva. Certo? Vou dar aqui tem duas orações, que uma está na voz ativa e a outra está na voz passiva. O marketing define os grupos, definir, né? O marketing define os grupos de adolescentes. Os grupos de adolescentes são definidos pelo marketing, ok? Deu para a gente ver aqui a inversão, né? A gente vê que na primeira oração o marketing é o sujeito. Na segunda oração, quem é o sujeito são os grupos de adolescentes. Aí a gente já deu para perceber que existe uma diferença entre voz ativa e voz passiva, certo? Vamos lá que eu vou dar mais exemplos em relação a essas duas vozes, né? A ativa. Aí, turma. Pessoal, vou explicar para vocês como é uma oração com a voz ativa e uma oração com a voz passiva, ok? Mas preste atenção aí, ó. O marketing define os grupos de adolescentes. Veja bem, quem define os grupos de adolescentes? O marketing quer dizer que nós temos aqui um sujeito e aqui tudo isso aqui nós temos um predicado, ok? Predicado. O sujeito na voz ativa, ele é responsável pela ação, né? Ele que pratica a ação, ok? O marketing define o quê? Os grupos de adolescentes. Aqui a ação, aqui é o efeito da ação, né? Nós chamamos de objeto direto. Objeto direto, ok? É o efeito paciente, né, gente? Ele está sofrendo ação. E aqui nós temos o sujeito, que é o responsável pela ação. Na voz ativa, o sujeito é agente, ok? O sujeito é agente, porque ele pratica a ação. E o objeto, né? Termo que completa aqui o verbo, é paciente, é o que sofre a ação. Já na voz passiva, não, ok? Veja bem a transformação desse para a voz passiva. Os grupos de adolescentes são definidos pelo marketing, ok? Quem são definidos pelo marketing? Os grupos de adolescentes. Nós temos aqui o sujeito. Sujeito, os grupos de adolescentes, ok? Então o sujeito aqui já, aqui o sujeito aqui, ele sofre a ação, né? Os adolescentes são definidos pelo marketing, quer dizer, já aqui ele sofre a ação, ok? Sofre a ação, ok? Nós chamamos de sujeito paciente. Sujeito paciente porque ele sofre a ação. Aqui nós temos uma locução verbal. Locução verbal, ok? A voz passiva aqui está sendo formada por uma locução verbal. Nós temos o verbo auxiliar, são, e o verbo principal definidos. Pelo marketing, nós temos aqui, ó, nós chamamos a parte que pratica a ação na voz passiva, nós chamamos de agente da passiva, ok? Agente da passiva. Agente da. Pronto, pessoal. Gente, aí o agente, né? Que é responsável pela ação sobre o sujeito na voz passiva, ele é paciente. Então, o sujeito que pratica a ação na voz passiva
aliás, quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva, ok? O agente da passiva que pratica a ação em cima do sujeito, ok? A voz passiva também aqui nós temos uma locução verbal. Gente, vamos ver aqui a oração aqui na voz ativa, né? O ladrão roubou o carro. Nós temos o sujeito, o ladrão, né? O verbo aqui está flexionado, que é um verbo transitivo, direto. E o carro, que é um objeto direto. Objeto direto. Então nós estamos aqui com a voz ativa, ok? A voz ativa. O sujeito é o agente da ação, ok? Passando para a voz passiva, vai ficar o seguinte: você pegar o objeto é passar a ser sujeito. Por exemplo, aí vai ser o seguinte: o carro, né, foi roubado, né? Foi roubado por quem, gente? Pelo ladrão. Ok? Aí ficou a voz, aqui já ficou a voz passiva. Voz passiva. O carro foi roubado, ó, a locução verbal. O carro foi roubado pelo ladrão, agente da passiva. Agente da passiva. Passiva. Ok? E o carro é o sujeito paciente. Sujeito paciente que sofreu a ação. Então aqui nós temos a voz ativa e aqui nós temos a voz passiva. Pessoal, eu dividi esse conteúdo em duas partes, ok? As vozes do verbo eu dividi em duas partes. Eu dei para vocês a voz passiva e a voz ativa. Como fica na voz ativa e como ela vai para a voz passiva, ok? E falei também com o agente da passiva, que é aquele responsável pela ação em cima do sujeito na voz passiva. Na próxima aula a gente vai falar, né, os tipos de voz passiva, né? A voz passiva ela se divide, né, em analítica e sintética. E vamos falar também da voz reflexiva, ok? E mais atividades também será passada para você, ok? Então, eu vou deixar aqui no caderno 3, atividades nas páginas 23 e 25, e logo às 15 horas, né, desta segunda-feira, nós nos encontraremos para tirar alguma dúvida e corrigir as atividades, ok? Fique com Deus e um forte abraço.